dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Só gente bonita, né? Eu falo que os bonitos sempre chegam cedo. Meu slogan, os bonitos chegam cedo. Depois vai chegando certo. Primeiro, assim, queria agradecer muito mesmo ao Instituto de Letras que nos ofereceu esse lugar, que permitiu que a gente fizesse esse evento aqui. O agradecimento é longo, viu, gente? Queria agradecer muito a equipe de comunicação, também aqui o Ael, o Lucas, o pessoal que fez todo o processo de comunicação, então, assim, desde o início, muito lindamente, ao querido Lucas, que está aí representando nossos laboratórios, né, de audiovisual. Todos os monitores estão circulando, que é a coisa mais gostosa de fazer em evento, é a gente ficar circulando. Até o momento que começam as falas boas e a gente conclui. E especialmente queria agradecer demais as pessoas palestrantes, que ele está chamando de palestrante, mas são, acima de tudo, pessoas muito queridas que pesquisam esse tema tão difícil, né? Então, há alguns anos, trabalhando com essa temática, que é um desafio para todos nós, e a gente não tem a pretensão nenhuma de sair daqui com soluções, obviamente. A gente quer sair principalmente com questões e com discussões que nos façam pensar um processo que não é tão a curto prazo. E queria agradecer muito vocês que toparam vir até aqui, né? Porque o mundo inteiro queria que o evento fosse virtual, que é essa herança que a gente ganhou, né, da época da pandemia, a dificuldade, o desafio de estar presente. Mas eu acho que a gente tem que lembrar que nós não somos só olhos e ouvidos, né, que é o que a tela nos permite. A gente tem cheiro, gosta de abraçar, gosta de falar, gosta de conversar, gosta de apertar a mão. Então, assim, estar aqui de manhã, nesse horário, no Rio de Janeiro, a gente sabe que é um grande desafio. E também queria agradecer a UniTV, que veio até aqui conversar com a gente, também muito bacana o processo. E começar a convidar o que a gente chama oficialmente de autoridades do lugar, né? Que também não são autoridades, são colegas nossos que estão nesse momento num papel difícil, que é de gestão da universidade, que ainda está vivendo situação muito complicada em termos de verbas, a gente sabe disso. Então, avisar também que o pessoal da própria, a pró-reitora Mônica, ela está aqui do lado, num concurso, ela queria muito estar aqui, pediu para falar, Denise, avisa lá que eu queria muito estar aí, mas ela coincidiu de ser um concurso, ela não pode sair do concurso, não é anulado, se a gente sabe como é que é o processo de concurso. Aí pediu para a Helena, está aqui, a Helena acordou sem voz hoje, ligou, falou, Denise, não vou conseguir. Mal falou não, escreveu, né? Sem voz. Enfim, mas não importa, importa que o espírito das pessoas, a vontade de estar aqui. Estou vendo que o Alan acabou de chegar lá. E aí a gente vai começar com o nosso querido vice-reitor, professor Fábio, que convidá-lo para a mesa. Obrigada, Fábio. Eu sou totalmente normal, vocês que me conhecem sabem que eu sou uma anarquia, né? Essa coisa de propor. Queria convidar o professor Pablo, nosso querido colega, coordenador da sempre, né, é um lugar, né, que a gente gosta muito de estar. Ajuda em qual mais alguma coisa? Acho que somos muita gente. Eu queria chamar muito a querida professora Renata Rezende, para estar aqui na mesa do participando, e a partir desse projeto que a gente criou esse evento, é um espaço desse projeto mais amplo de pesquisa que começou lá em 2019 e vai terminar oficialmente em 2024, mas a gente sabe que é a vida inteira. A Renata tinha antecedentes, né, para o tema, e com certeza vai ter depois continuidade. Renata, eu vou pedir para você assumir aqui, né, e nessa ordem aqui, né, para a gente também dar uma palavrinha de bom dia, não sei o que eles querem falar, mas falem à vontade, o professor Fábio. Denise me passou o bastão, né? Mas na verdade ela é a grande responsável por tudo, inclusive por esse evento que está acontecendo hoje. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a professora Denise, né? Não é puxação de
passado que nasce lá, efetivamente ele nasce em 2020. A gente fez um primeiro evento durante a pandemia, a partir de uma live, e conseguimos com um grupo emergente que fazem parte aqui, né? Não podia deixar de citar nossas queridas professoras Carla Baense, a professora Larissa Moraes, que está lá atrás, e a professora Valcé Barreto, que também acabou de chegar ali da educação. E nós somos então um grupo de 5 professoras, né, além de mim, da Denise, que coordenam, né, essa pesquisa, que é uma pesquisa multidisciplinar sobre essa temática tão cara, que é esse percurso aí entre mídia, juventude e suicídio, no qual o evento que acontece hoje, né, vai estar versando aí nesses 2 dias, hoje e amanhã. Então, para começar, gostaria de passar a palavra para o nosso querido reitor aqui, para dar as vice-reitor, perdão, e para dar as boas-vindas aí para vocês e desejar um excelente evento, né, que a gente tenha, enfim, ótimas discussões, ótimas problematizações aí do tema hoje e amanhã. Agradecer a presença também, né, gente, de todos, todas e todos vocês, porque estar aqui pela manhã, né, a gente sabe que é um desafio, mas dará tudo certo. Então, muito obrigada, vice-reitor. Deixa eu passar a palavra para você. Obrigado, bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Do sono ainda, né? Queria agradecer ao professor Denise, ao professor Bernardo, ao professor Pablo, saudar a todos os presentes aqui, né, estudantes, técnicos administrativos e docentes, os palestrantes aí, né, agradecer a vinda para que sejam bem-vindos a Niterói, na nossa UF. Bom, o professor Denise pediu assim, tem um currículo para apresentar, acho que a professora Denise falou uma coisa legal. Primeiro é isso, eu sou apresentar primeiro. Eu sou professor titular da Escola de Engenharia, Departamento de Engenharia Química e Petróleo da UF. Estou na UF há 33 anos. Só trabalho na UF, então minha vida aqui na UF. E tenho orgulho de ter feito algumas coisas aqui, bem ensino, pesquisa, e até agora em extensão, né? Apesar de ter uma extensão muito forte, mas eu aprendi muito na extensão. E estou atualmente vice-reitor, né, já nas últimas do mandato, eu Antônio Cláudio, e a gente, de novo, como deles falar, a gente está em situação nós estamos em situação melhor que nós estávamos há exatamente 4 anos atrás, quando a gente começou, no sentido que a gente tem e acho que isso é claro a todo mundo, né? A gente tem um diálogo maior, a gente tem um reconhecimento da importância da universidade pública bem mais claro por parte do governo federal. Isso faz muita diferença, isso já está muito melhor, mas a gente ainda não deu tempo de recompor as nossas necessidades todas. Então, só para vocês puxarem um pouco, eu acho importante a gente gastar um pouquinho de tempo falando isso com você, até por conta de uma portaria que a gente lançou recentemente, e que está dando um pouco de mal entendidos em relação a essa portaria. E a gente, o governo federal, todo mundo sabe, a gente estava nos tempos de orçamento desde a época, na verdade desde 2016 a gente vem com um orçamento muito reduzido e menor do que a gente precisa. E o que foi feito agora foi recompor o orçamento dos valores de 2019 nominais. Então o grande aumento que teve, assim, que foi o alento para a gente, porque o que estava previsto para 2023 era menor, bem menor do que o de 2022 e menor do que o de 2019. Então, o que se conseguiu agora foi recompor o valor de 2019 e, infelizmente, isso ainda não é suficiente para a gente terminar o ano. O fato é esse, com alguns crescimentos que a gente está começando. Então, inclusive, o crédito dos IACs, né, que a gente está a funcionar, né, assim, a gente queria trazer o presidente Lula para inaugurar e tal, mas exige segurança, limpeza maior, essas coisas todas. E, então tem o prédio de IACs, o prédio da medicina e o prédio de campus também, que a gente talvez termine esse ano. Então a gente tem uma previsão de custos que se a gente não fizesse nada, a gente ia chegar. Então a gente meio que voltou na
uma portaria, olha, a gente não pode aumentar nada, não pode aumentar nada. É simples assim, ela está escrita talvez um pouco árida, e aí a Proplan está revendo, vai fazer uma norma técnica para explicar, mas ela não é para dizer assim, não vai fazer o que a gente tinha feito, por exemplo, esse evento aqui, né? O evento já estava marcado para acontecer, não é isso normal. As bolsas de extensão estão todas mantidas, as bolsas estão todas mantidas. Então não é que não vai ter nada de corte do que já está sendo feito. Ao contrário, é medidas para a gente conseguir pagar as coisas, manter as coisas que a gente já estão previstas. Então a gente pede, uma das coisas possíveis, a principal economia que a gente consegue fazer, é no mês de férias a gente tem capacidade de reduzir o custo de terceirizados, de segurança, limpeza, porque as coisas estão fechadas. Então a gente está pedindo para reduzir os horários de funcionamento do mês de férias, para a gente poder fazer essa solicitação de redução de custos de limpeza e segurança durante o mês de férias. Isso dá um recurso, dá uma economia bem razoável. E aí isso deu um pouquinho de confusão nessa coisa da água, evento depois do 7 de maio, mas era para reduzir o horário nessa época de férias. Então isso que eu ia dizer, são medidas assim, um pouco são desagradáveis, porque dizem, dá uma segurada, a gente não pode expandir nada novo, não pode ser criativo, porque a gente tem uma sensação, eu tive essa sensação, acho que todo mundo teve, que as coisas iam melhorar mais rápido quando a gente começou esse governo novo. Então ficou todo mundo assim esperançoso, então a gente pode sonhar de novo, ter ideias e começar a propor coisas. Mas a gente até fez isso, a gente chegou até a achar no momento que a gente já tem recursos, a gente tem tempo para gastar, mas isso não aconteceu não, ainda não aconteceu. Então a gente vai ter esse momento de ajuste com tranquilidade e acerto, vai tudo certo. A gente está muito satisfeito com essas entregas que a gente fez do IACS novo, da medicina. A gente tem feito um esforço muito grande para manter o bandejão funcionando, o bandejão é uma demanda hoje exclusiva. E aí eu vou emendar um pouco nesse tema aqui de vocês. Eu acho que parabenizar por fazer pesquisa sobre esse tipo de tema, porque a questão de saúde mental da nossa comunidade, dos estudantes em particular, é muito séria para a gente. Ficou muito sério na época da pandemia ainda. E uma coisa que eu acho que está um pouco, eu não sei se vocês são engenheiros, né? Então eu vou falar com vocês, vocês não podem muito, mas é um pouco, acho que está muito ligado à situação do Brasil, assim, de penúria do Brasil, financeira, um pouco, muito séria, né? E nós na universidade estamos sofrendo agora esse questionamento. O que acontece? A gente defende uma universidade pública que seja acessível para todos, só que o nosso entorno está muito difícil para as pessoas. O que se chama vulnerabilidade social formal do Brasil é ridículo, desculpa falar, que é muito baixa, tem muito mais gente em vulnerabilidade social do que um salário mínimo e meio de renda familiar. Entendeu? É muito baixo esse valor. Então, você tem muito mais gente em vulnerabilidade social do que o que oficialmente a gente tem. E aí, quando a gente abre a universidade, a gente precisa abrir a universidade para todo mundo, a demanda, a gente está sendo mais demandado a gente tem mais demanda para a questão de auxílios, de assistência para manter as pessoas, do que de verdade de assuntos acadêmicos, porque todo mundo está precisando sobreviver e ficar na universidade. E eu acho que essa coisa impacta na saúde mental das pessoas, delas não terem, né, condições de se manter na universidade, de quais são as perspectivas. Então é importante a gente discutir isso, é importante a gente discutir o apoio a esses estudantes. Eu fiz até questão, botei no meu story do Instagram, isso aqui, eu achei isso aqui muito bom, tem que fazer, porque muitas vezes a gente não sabe o que faz, né? E a gente institucionalmente não tem as regras bem claras, como é que você busca ajuda em algum caso desse. Então
é isso, eu acho que a gente precisa discutir isso. Eu queria dizer que Antônio e Cláudio, então, a gente está super animado com esse desafio, continuamos animados com esse desafio, vamos vencer, estamos à disposição para ajudar todo mundo e trabalhar junto. E parabenizar vocês por estar fazendo esse evento. Espero que vocês tenham um excelente evento aqui. Obrigado. Agradeço muito as palavras e agora eu vou passar ao nosso colega, professor Pablo, que é nosso coordenador da pós-graduação em Mídia e Cotidiano, está aqui representando a pós, que também apoiou o nosso evento. Olá, gente. Bom dia a todas e todos. Muito feliz aqui por participar aqui dessa abertura do evento como coordenador do nosso querido programa de pós-graduação em Mídia e Cotidiano aqui da UF, que está completando 10 anos da primeira turma de mestrado esse ano. A gente está comemorando, na verdade, durante 2 anos seguidos, que a gente também gosta bastante de celebrar. É importante, essa marca, inclusive um programa que só teve ascensão desde a primeira avaliação da CAPES. Então nós iniciamos com a nota 3, na primeira avaliação já fomos para a nota 4, na última avaliação fomos para a nota 5. Estamos aí mirando a nota 6 também nesse quadriênio, porque a gente sabe que produz aí pesquisa de excelência para isso. E esse evento reflete esse nosso momento também de amadurecimento, de sustentação aí do nosso crescimento realmente. Se a gente tem feito diversos eventos aí marcando esses 10 anos, se esse evento está relacionado aí ao laboratório das queridas colegas que foi contemplado aí no edital de programas emergentes da FAPERJ. A gente teve 2 projetos contemplados, o do LACOPS, que é o laboratório que eu faço parte, também foi. Esse projeto tem várias colegas aí participando, vários alunos. E isso eu não tenho dúvida que é um dos antídotos aí fundamentais para a gente se relacionar aí com os problemas de saúde mental que fazem parte do nosso cotidiano. Assim, a gente pode colocar os problemas aí, varrer para debaixo do tapete ou encarar com seriedade, com rigor científico e com afeto. Assim, a gente, inclusive nos nossos eventos aqui, o banner do nosso curso tem essa frase, assim, 10 anos de ciência com afeto. Então, sem dúvida que uma das nossas características diferenciadoras é esse acolhimento, assim, aos estudantes, aos colegas, que vêm de outras universidades, porque a gente tem um índice muito alto de problemas de saúde mental na academia, e assim como esse problema aí nessa questão maior, que é o suicídio, a gente não pode esconder. É importante a gente encarar, a gente discutir, e trabalhar aí com a coragem, e com a maneira sensível aí como as nossas corajosas colegas aí estão trabalhando. E outra questão fundamental, que tem a ver com a maneira, que eu acho que a gente precisa lidar com as questões aí que nos afligem no cotidiano, é estarmos presentes no espaço da universidade pública. Denise falou um pouquinho sobre isso no início da fala dela, e eu acho que nesse sentido, entre todos os problemas aí que a pandemia nos trouxe, as milhares de mortes, eu acho que isso afetou um pouco também a maneira como a gente está presente na universidade pública. Assim, eu fico muito feliz aí de ver essa quantidade de pessoas aqui presentes. Tenho certeza que muitos mais vão passar por aqui. Então, os convidados, pessoas que vieram aí de outros lugares, de outras instituições, mas também aí os estudantes de mídia cotidiana, os estudantes do departamento. Assim, eu acho que estar presente, com o corpo, com a mente, com tudo que nos diz respeito no cotidiano da universidade é um ato de resistência que é fundamental. Se a gente precisa, eu acho que cada vez mais estar presente, ocupando a universidade pública, se fazendo presente de maneira crítica, reflexiva, que eu acho que é assim que a gente vai conseguir superar não aqueles problemas que são aí de ordem mental, psíquica, mas tudo que se refere aí também a esse ambiente de crítica, todas as contradições de classe, de raça, de gênero que a gente debate, que a gente trabalha, que a gente pensa e lida aí no dia a dia na universidade. E
estou esperando, né, depois aí ouvir mais aí os resultados, né, as falas, né, assim, feliz de ver a programação, né, tá todo mundo de parabéns, né, assim, eu vindo para cá, né, de manhã, né, de bicicleta, uma facilidade de quem mora aqui perto da universidade, né, mas já pensando, né, um pouco sobre a importância realmente do que a gente, né, vem fazer aqui, discutir. Desejo um excelente evento e parabéns novamente aí às corajosas colegas, às estudantes, os estudantes que estão aqui fazendo esse evento acontecer, né, com tanta força, com tanto carinho, com tanto engajamento, que é fundamental aqui no nosso dia a dia. Valeu, obrigado. Bom, agradeço, Pablo, professor, mais uma vez. Agora eu vou pedir, né, licença, vou ter que desfazer a mesa para a gente continuar e começar com a nossa conferência de abertura. Então, aplausos mais uma vez para os nossos convidados. Então, agora a gente vai começar, né, com a nossa primeira conferência, né, a nossa palestra de abertura. E eu gostaria de convidar, então, para compor a mesa aqui, a professora doutora Fernanda Marchetti. Aqui. Bom, então vou fazer uma apresentação da nossa conferencista. A professora Fernanda, ela tem pós-doutorado, doutorado e mestrado e especialização em saúde pública pela Universidade de São Paulo, especialização em saúde mental pela Unesp, curso de formação em psicanálise pela Associação Livre, atuou como terapeuta ocupacional por 25 anos em diversos equipamentos de saúde mental de instituições públicas, participando também como assessora de saúde nessas instituições. É docente em instituições privadas de ensino por 10 anos, nos cursos de psicologia, terapia ocupacional e outros da área. Professora associada na Universidade Federal de São Paulo, onde atuou por 12 anos como docente de graduação em atividades de extensão, pós-graduação e funções de gerenciamento e planejamento da universidade. Pesquisadora na temática do suicídio, sendo que suas pesquisas se articulam na interface entre antropologia, psicanálise e saúde mental. Autora de livros e de publicações nessa temática, recebeu o prêmio de primeiro lugar na categoria Ciências Humanas da Associação Brasileira das Editoras Universitárias de 2019 pelo livro Suicídio, Escutas do Silêncio, da editora Unifesp. Inclusive, recomendamos muito esse livro. Foi por onde conhecemos a professora, o trabalho incrível. Então, já aproveito aqui, né, para fazer aí o merchan. E autora do livro A Morte de Si, Não Pertencimento, Desamores e Maldições, em editoração pela editora Unifesp. Então, gostaria de agradecer pela participação da professora Fernanda, que vai nos, né, brindar agora com a palestra chamada As Trilhas de Vida entre o Mundo Digital e Real, atravessadas por eventos suicidas. Muito obrigada, professora. Bom dia. Um pouquinho mais alto. Tá bom aqui? Tá. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui. Dar os parabéns para vocês que organizaram o evento por ele ser presencial. Eu acho que está todo mundo muito cansado de viver só no mundo digital. E por coincidência, acho que o que eu vou falar tem uma relação muito forte com isso, né? Eu acho que eu vou ficar de pé, porque senão eu não vou conseguir ver o que eu estou apresentando e também porque eu não consigo falar sentada. Então, já vou levantar. Isso de professora, se eu ficar sentada, eu não falo. Aqui eu enxergo. Vocês conseguem me ver esse microfone? Não conseguem, né? Precisa falar no microfone? É para a gravação. Mas aí você pode tirar. O sem fio é melhor, para ficar mais à vontade. Tá funcionando? Bom, agora vai. Então,
fiz uma apresentação muito longa, então, eu sempre faço isso. Então, eu vou cortando enquanto eu for falando, porque senão não vai ter fim. Então, assim, só para situar um pouco, eu acredito que vocês me convidaram por conta da pesquisa que eu faço sobre suicídio como forma de comunicação. Então, eu vou começar a falar sobre isso e vou dar um corte ali para introduzir a questão do meio digital, né? Principalmente que quando eu fiz essa pesquisa, que foi muitos séculos atrás, essa questão do digital nem estava presente. Acho que foi nos anos 90 que eu fiz a pesquisa. Então, essa questão nem fazia questão no trabalho. Mas é importante a gente até fazer essa introdução para fazer uma comparação e conseguir fazendo links. Então, eu peço que vocês escutem isso que é muito antigo, pensando como isso acontece no mundo de hoje. E depois eu vou trazer algumas impressões que eu tenho, que são um pouco dos trabalhos que eu fiz, muito também, acho que, do pessoal, porque eu acho que o pesquisador sempre se coloca pessoalmente na pesquisa, né? E que a gente possa pensar um pouco sobre isso. Então, vamos lá. Já logo de cara, pode pular esse, pode pular o segundo, pode pular esse aqui, tá? Porque eu vi que eu exagerei. Então, como que foi essa pesquisa? Isso foi a pesquisa do meu mestrado. Eu nunca tinha feito pesquisa na vida. E eu comecei a fazer uma pesquisa sobre suicídio, porque era um tema que me interessava, né? E eu comecei a fazer esse trabalho com uma perspectiva bastante psicológica. Vamos pensar assim, do trabalho de saúde mental mais formal. Pensando o suicídio enredado como um transtorno, como um sintoma, muito individualizado, né? E eu comecei a pesquisa fazendo entrevistas com familiares que tinham pessoas que haviam se suicidado na família. E, para minha surpresa, não foi uma descoberta minha, foi um reconhecimento a partir das falas das pessoas. Elas me reportavam muito as cenas dos suicídios que haviam acontecido, né? E as perguntas que eu fazia, naquele roteiro psicológico mais clássico, elas ficavam praticamente sem resposta. É lógico que isso foi bastante embaraçoso, foi uma coisa muito confusa na pesquisa, e eu não sabia muito bem o que fazer daquilo. Fazendo um resumo de 1, 2 anos até formular a hipótese da pesquisa, eu acabei percebendo que a questão da cena suicida tinha uma importância muito forte como forma de comunicação. Na época, eu estudava os suicídios públicos que tinham acontecido na cidade de São Paulo. Chamei de suicídios públicos aqueles que aconteceram em vias públicas, né? E foi ficando claro que havia sempre uma cena muito elaborada com requinte. Eu contesto muito essa ideia de que o suicídio sempre é um ato de impulsividade. Eu acho que é uma grande elaboração até chegar no suicídio, no evento final. E eu acho que isso tem a ver muito com uma perspectiva que a gente carrega sobre o suicídio como um transtorno mental e, portanto, carregado de sintomas. E entre os sintomas que sempre estão presentes, quem conhece o CID, as outras formas classificatórias, a impulsividade está sempre lá. A impulsividade é vista como um sintoma. Qualquer pessoa um pouco mais impulsiva, porque é regra que a gente seja mais organizado e tal. Então, eu acho que há uma associação quase imediata entre suicídio e impulsividade. E as pessoas olham muito pouco para esse percurso que o suicida faz até chegar no evento suicida, né? E essa cena, muitas vezes, ela é elaborada durante muito tempo, né? Eu costumo dizer, e todo mundo sabe disso, quem trabalha com suicídio, que é a única forma de morte que a gente escolhe como vai morrer. E se a gente escolhe várias formas de comunicação em outros eventos que são importantes na vida, tipo casamento, batizado, noivado, por que a pessoa não iria eleger a própria forma de morte, né? Pode parecer, não acho que assim uma coisa planejada, alguns são muito planejados, outros há um pouco de impulsividade no momento final.
mas que é praticamente natural, porque nenhum ato da vida da gente, no momento final, sempre tem um tanto de escolha, faço ou não faço aquilo, caso ou não caso. Ninguém casa absolutamente certo que vai casar. Chega uma hora de tanta indecisão, a pessoa fala, vou casar, entendeu? É com esse aqui. E assim vai, compra esse carro, compra aquele outro. E eu acho que o suicídio, a gente deve ver que ele é a mesma pessoa que vai se matar, é a mesma pessoa que tem esse jogo, né? Então, deixa eu beber uma aguinha, que eu estou... Bom, aí, concluindo, o que aconteceu com a pesquisa? Eu fui obrigada a reconhecer que a cena era importante. Aí eu fui fazendo um trajeto quase que automático. Se havia uma cena, havia espectador. E fui também reconhecendo que a cena, ela estava montada num cenário. Os lugares eleitos para se matar não eram lugares triviais, eles tinham uma significação simbólica. E aí foi quase que imediato, enquanto eu fui fazendo a pesquisa, que ficou organizada assim: procurar os locais que aconteceram suicídio público na cidade, recuperar a cena a partir do relato dos espectadores que haviam visto a cena ou tinham visto a cena póstuma, quando a pessoa já tinha se matado. Aí eu recuperava a cena, recuperava o lugar onde tinha sido, descrevia o cenário, fotografava, descrevia a cena, e o espectador também era parte fundamental, era isso que eu queria que vocês prestassem atenção, porque dependendo da interação que o espectador mantinha com a pessoa que estava envolvida no suicídio, o desfecho poderia ser muito diferente, tá? Teve inúmeras histórias, casos, que não dá para contar aqui. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que para mim ficou muito claro, hoje pode parecer estranho, assim, uma afirmação dessa. Eu tenho muito claro que o suicídio é uma forma de comunicação, né? E uma cena que eu vou contar aqui, porque eu acho que ela contrasta com o que a gente está vivendo na internet, né? No meio digital. Não só no suicídio, nas relações de uma forma geral. Eu entrevistei também pessoas que trabalhavam, que o trabalho delas envolvia os eventos suicidas. E um desses grupos foi o Corpo de Bombeiro. E aí eu entrevistei um capitão do Corpo de Bombeiro, que quando eu entrevistei ele, eu fiquei desanimada, porque ele sabia tudo que eu achava que eu sabia. Eu achei que eu estava tendo uma ideia muito genial. Ele sabia tudo. Ele falou, mas é claro que é um espetáculo. E ele foi falando que tinha plateia, que tinha cena, que ele foi contando. Eu falei, ele sabe tudo, ele sabe tudo. E aí ele contou muitas coisas, falou muito comigo, foi uma entrevista fantástica. E aí ele contou um salvamento que ele tinha feito, e ele falou assim, que geralmente se formava uma plateia, e que dependendo do lugar que a pessoa ia, ele já sabia que tipo de pessoa estava se matando e que tipo de plateia ia ser formada. E que quando era no centro de São Paulo era mais difícil, porque a plateia ficava aplaudindo e falando, pula, pula, geralmente em prédios, né? E aí ele contou um detalhe fantástico, ele falou assim, eu sei que porque eles mandam um bombeiro, eles não têm mais aquela coisa de agarrar, segurar, aquilo não existe mais. E eles pedem para um profissional da corporação interagir com a pessoa que está tentando se matar. E o resto só fica lá, esperando, né? Fica um aparato, se precisar de alguma coisa, e essa pessoa fica tentando interagir. Eles têm um treinamento que é muito interessante. E ele falou assim, a gente sabe que o salvamento está garantido quando a pessoa para de olhar para a plateia e começa a olhar para o bombeiro. Ele falou, nessa hora a gente conseguiu cortar. Eu achei fantástico, entendeu? Porque o que ele está falando? A depender da interação que é promovida, o desfecho é outro. E a interação que ele promoveu, que é um contato interpessoal, e não um contato com uma plateia amorfa, né? Isso tudo na vida real. Imaginem isso na internet.
a confusão que pode virar, né? Então, o próximo. Bom, aí a conclusão, assim, geral desse período que eu proponho quando eu penso no suicídio, é que a gente perceba outras perspectivas do suicídio fora desse viés do transtorno mental, que é o suicídio como forma de comunicação, que sempre haverá cenas, cenários e espectadores, mesmo nos suicídios privados, aqueles que acontecem dentro de uma residência, dentro do local de trabalho, dentro da universidade, que ali também tem um espetáculo, né? Que o suicídio contraria o estilo de morte ocidental, não dá tempo de falar tudo isso aqui, mas é uma coisa meio que dada hoje em dia, né? E que a cultura do ambiente, do mundo onde está sendo dado o evento do suicídio, ela influencia o suicídio, como também o suicídio deixa marcas definitivas no lugar onde ele acontece, e na cultura, no grupo onde ele está, né? Ou na família, tal. E que tem um diálogo do suicídio com outros eventos, né? Que é com tudo que está envolvido. A gente pode pensar as relações de trabalho, as relações na universidade, de gênero. A mensagem, a comunicação, ela atravessa tudo que está acontecendo. Pode passar para o próximo. Pode pular, que não vai dar tempo, pode pular. Pode... Ah, não, esse aqui é bom. É bom para a gente. Eu estou selecionando assim o que é bom para essa conversa, né? O que eu fui pensando a partir disso? São interrogações que eu acho que toda vez que a gente vê um evento suicida, a gente deve pensar. Esse espetáculo está sendo produzido para quem? Né? Há uma parte estética do suicídio, é evidente. Pode ser mórbido, mas a gente tem que reconhecer que tem uma simbologia muito intensa. E que para a pessoa que está fazendo nem é mórbido, é a vida dela, ele está construindo. Então, os elementos que são usados na cena, eles dizem muito do que está se passando com a pessoa, né? Depois a gente pode ir para os exemplos. Essa influência da cultura, que eu já falei, para quem está dirigida essa comunicação, há situações muito claras, que são gritantes, né? Assim, se vê a olho nu. Outras que você tem que observar mais. E pensar sempre que não sei se vocês perceberam, eu não falo comportamento suicida, eu aboli essa palavra do meu dicionário. Porque comportamento remete a uma questão individual, de um sujeito, da subjetividade de uma pessoa única. O termo evento, ele vem da antropologia, que foi a abordagem teórica que eu usei para fazer essa pesquisa. E a antropologia fala de evento cultural. E eu falei, o suicídio ele é um evento cultural. E na concepção da palavra evento, está embutido uma ideia de que ele é produzido numa interação. Então, se o comportamento é individual, o evento ele parte do princípio que é uma interação. Então, se tiver um evento, qualquer outro evento que vocês pensarem, a interação, porque o evento não é de um sujeito, ele é de uma cultura. Então, isso tira o suicídio dessa característica individual, de uma subjetividade única, que tem alguma coisa dentro do sujeito que faz ele se matar. E remete para a ideia de um evento que é produzido socialmente. E aí a gente pode pensar em tudo, nas relações de trabalho, de gênero, de classe social, de etnia, de tudo, né? Porque ele não é, por exemplo, se hoje a gente pensa assim, vamos pegar um exemplo, para não ficar muito tudo etéreo. A população indígena tem um índice de suicídio, uma incidência muito maior que as outras etnias. A gente vai achar o quê? Que toda a população indígena tem transtorno mental? Que eles têm mais transtorno mental do que a gente? Não funciona mais esse raciocínio. Então, você tem que compreender que aquilo é um evento dentro de uma cultura. E aí faz todo sentido. Então, recai sobre uma pessoa. Como é essa eleição de quem é essa pessoa é um assunto muito complicado. Muitas vezes se fala que essa pessoa tem uma maior vulnerabilidade. Ou não. Talvez essa pessoa seja a pessoa que encarna o conflito e ela
pensando que o suicídio contraria o estilo de morte ocidental. Ela faz da morte dela uma intervenção, às custas da própria morte, mas ela faz uma ruptura naquilo, né? Naquele padrão que está existindo ali. Tudo isso que eu estou falando da morte está lá descrito num livro fantástico, que muita gente já leu e conhece, que é a História da Morte no Ocidente. Aquele livro ajuda muito a entender o suicídio. O autor, Pierre, ele não fala sobre suicídio, mas o livro abre assim, se a gente lê o livro pensando o papel que o suicídio tem na cultura da morte. Porque o suicídio é transgressor, dentro da cultura da morte. Então, a gente tem que, sempre que olhar para um suicídio, pensar, essa pessoa está transgredindo o quê? Qual é o interdito que ela está transgredindo? Né? E a simbologia que está envolvida na morte. Bom, o próximo. Bom, aqui começa o assunto de hoje. Né? Então, vamos lá. Bom, isso é polêmico, mas eu vou... O Diago já dá risada. A gente se conhece há muito tempo, ele cita o suicídio no meio digital, a gente só briga, se desentende e continuamos amigos. Porque eu sou radicalmente, e aí eu acho que tem o lado pessoal de cada um, eu acho o meio digital um veneno. E acho que pós-pandemia, para mim ficou mais claro ainda que só aumentou a dose do veneno. E que tem a ver com o que vocês estavam falando aqui, né? Eu acho que vai um pouco por aí. Geralmente se diz que a internet ou o meio digital é só um meio de comunicação, que era mais uma forma de comunicação, como tem a forma escrita, sei lá, falada, interpessoal, etc. e tal. E que então, para o suicídio, era só mais uma forma de comunicação. O próximo. Né? Eu tenho a impressão, depois lá no fim eu vou voltar nos exemplos, aqui eu só queria falar disso, é isso que eu vou tentar mostrar, que é o que eu penso, não sei se eu vou conseguir. Eu acho que muitas vezes, a gente, em qualquer situação da vida, a gente tem forma e conteúdo, né? E a gente trata ela como duas coisas distintas. Então tem o formato, que um copo está num líquido, e tem o conteúdo, que é o líquido que está no copo. Vamos dizer assim, qualquer líquido que entrar numa garrafa fica no formato da garrafa. Mas o líquido é muito diferente. Pode ser água, Coca-Cola, leite, etc. e tal. Eu acho que nessa situação, a forma altera o conteúdo. Tá? Eu acho que a forma digital altera o conteúdo das relações. Acho que altera profundamente. Eu penso muito nisso. Eu também uso o meio digital. Vou confessar para vocês que eu fico tentando driblar, eu fico tentando, eu vou conseguir fazer alguma coisa, assim, não tem jeito, mas eu acho que muda mesmo, né? E aí pode passar, depois eu volto nisso, porque eu acho que isso fica melhor lá. Então, como eu sempre pensei nisso, aí são autores que falaram muito sobre a questão da importância das imagens, né? E que eu estudei antes até dessa pesquisa sobre o suicídio, mas que eu nunca esqueci deles, né? E assim, aqui a plateia está com pessoas de várias áreas, então eu vou fazer um resumo, quase um assassinato dos conceitos do Lacan, que são coisas que as pessoas passam anos estudando, mas só para dar uma ideia do que é a importância da imagem. Lacan era um psicanalista famoso, que inaugurou uma corrente dentro da psicanálise muito importante, muito difícil de ser estudada, muito polêmico, né? E o Lacan, ele tem um texto fundamental, que é o Estadio do Espelho, onde ele tenta descrever a importância da imagem na formação do eu. O que é isso? Ele acredita, e se a gente for pensar, faz um sentido, é uma metáfora que ele usa, mas até no sentido prático a gente observa isso, que a criança nasce, é o único filhote que nasce completamente desarticulado. A gente não fala, a gente não anda quando nasce, a gente não tem coordenação, a gente depende das pessoas para comer uma bolacha, a criança está morrendo de fome, a mãe dá água, ela está com vontade de fazer cocô, a mãe dá comida, e há um desacerto. Então, a criança, ele descreve a infância, a tenra infância, como um verdadeiro terror.
quando eu li aquele texto a primeira vez, eu falei, que horror. Porque a gente olha para um nenenzinho, parece que o nenenzinho está lá feliz. E ele fala, não, é uma vivência aterrorizante. Porque a criança vive um corpo despedaçado. É o termo que ele usa, despedaçado. Porque se você compara com gato, com cachorro, em uma semana o gato está andando sozinho, comendo, se virando. A criança, ela demora muitos anos para conseguir ter uma independência corpórea. Então ela vive, e ela não sabe que ela vai crescer. A criança não sabe que ela vai crescer, que aquilo é só uma fase. Ela nasceu e sente aquele monte de desconforto, frio, dor, medo, angústia, calor, é tudo misturado e é uma vivência. Então tem que se colocar, que é o que o Lacan tenta fazer lá no texto dele, na situação da criança. É horrível. E a criança vai vivendo, e ele usa como uma metáfora um momento que a criança, pela primeira vez, se vê no espelho. Tá? É aqui que começa a história da imagem. E que quando a criança consegue, pela primeira vez, reconhecer que ela não tem um corpo despedaçado, quem já viu criancinha no espelho? No começo as crianças não se reconhecem, elas passam na frente do espelho, elas não sabem que aquilo lá é ela. Depois de um tempo, ela olha aquela imagem e começa a perceber, isso sou eu. E ele conta esse momento como um momento de euforia, de aplacamento da angústia, porque a criança vê a imagem e se reconhece não como um corpo despedaçado, destroçado, aquela vivência horrível que ela tem do corpo. E ela fala, nossa, eu sou aquilo. Aí que começa a importância da imagem. O Lacan fala que essa imagem captura o sujeito, que o sujeito fica preso, que a identidade da gente começa no imaginário, não no simbólico. Que tudo isso vai se tornando muito mais complexo ao longo da vida. Mas que a gente começa a identidade de um sujeito, nossa, na imagem. E que essa imagem vai ter uma importância para a gente, as imagens, ou a imagem para o resto da vida, né? O próximo. Qual que é o problema disso? É reconfortante naquele momento, mas ele fala que existe uma alienação pela imagem, porque o sujeito acredita ser aquilo que ele está lá, no espelho. Mas nós somos aquilo que está lá no espelho? Não. A gente não é a imagem do espelho, a gente é aqui o sujeito. E ele começa a falar que esse sujeito que foi constituído a partir dessa miragem, ele fica preso no que ele chama de estátua virtual, que é a imagem. E que a gente vive a relação com esse duplo, e a gente tem muitos duplos, né? A imagem, a voz, muita coisa da gente faz duplo. E ele até lembra a estranheza que a gente tem com esses duplos. Se a gente ficar parado se olhando no espelho, não ficar se arrumando, só ficar se olhando. Tem gente que não aguenta por mais de 5 minutos. Eu já fiz isso com os alunos. Vai dando uma situação de desconforto, de olhar para você mesmo, né? É um exercício de teatro, isso é usado para muitas coisas. Para promover o quê? Essa percepção de que você não é aquilo, né? Mas que a gente vai vivendo ali alienadinho. Eu sou aquela imagem, né? Então, essa alienação está dada desde a origem, ela é um conforto para a angústia, mas a gente sempre vive nesse ilusório da imagem, né? A imagem é muito importante, pode mudar. Bom, aí começam as minhas divagações, até ali era o Lacan, né? Ele definiu isso. Aí eu sempre fiquei pensando como que foi esse encontro disso que é constitutivo na gente, que é a nossa alienação do sujeito por uma imagem, quando isso acontece com a internet, quando a gente tem esse encontro com a internet. Porque assim, quando Lacan escreveu isso, e depois eu vou falar do Baudrillard, quando ele escreveu essas questões da imagem, não existia internet. Eles estavam falando das outras imagens que estão circulando no mundo, sem a internet. Então, a imagem não tinha o peso que tem hoje, né? Então, se a gente for comparar, aí entra uma outra questão. A interação da linguagem verbal que a gente mantém e uma interação digital,
Eu peço que vocês façam um exercício para pensar nisso, quais são as diferenças. Pensem na internet, no meio digital. Quando a gente interage verbalmente com alguém, eu conversando aqui com vocês respondendo, falando, e o que é interação por imagem? Qual que é a diferença? Se é igual, tá? Mas vamos para frente. Vamos ver. Bom, aí, assim, aqui eu acho que esse fenômeno, que não foi só eu que detectei, já estava falado há muito tempo, isso é claro, a gente foi se jogando no mundo que são de imagens, que são simples, que são superficiais, que são rápidas, onde não há corte, onde não há interrupção, onde não tem diálogo, né? E que a gente navega nelas o tempo inteiro. Se a gente pensar na nossa postura no meio digital, a gente faz isso o tempo inteiro, né? Aquele slide que estava lá atrás, que eu falei depois a gente fala disso, eu acho muito interessante que os próprios mecanismos da internet, os aplicativos, o Instagram, o WhatsApp, não sei o que lá, todos eles vão limitando a linguagem e reduzindo. É o Twitter, né? Que eu não tenho quase nenhum. O Twitter tem um limite de palavras que pode usar e navega-se principalmente nas imagens. E mesmo quando pode ter texto, por exemplo, no Facebook, o que a gente faz? Nossa, a pessoa escreveu uma página, eu não vou ler essa porcaria, isso é o lugar de fazer isso, porque a gente sabe que ali é um lugar de olhar rápido, de passando, olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo, esse falou aquilo, né? E vai ficando essa loucura, né? Bom, o que eu acho? Nesse processo todo, eu acho que a forma, ela foi esvaziando o conteúdo, porque a imagem, ela foi tomando lugar, um formato tão grande, que o conteúdo de uma própria representação, seja imagética, seja verbal, ele foi sendo diluído, né? Então, gradativamente, que acho que isso é uma coisa que a gente reconhece, a gente foi abandonando as intervenções, as interações que são presenciais e ficando nesse mundo, porque a imagem é muito mais confortável, né? Quando a Denise começou aqui hoje, ela falou assim, olha, é muito gostoso encontrar, abraçar, trocar. É gostoso, porém é mais difícil. É muito mais fácil você mandar uma foto sua do que você aparecer do seu jeito, com a sua cara, se você está inibido ou não, se você está triste ou não, olhar a cara da pessoa te encarando. Pensem como a gente desacostumou depois da epidemia a encontrar as pessoas, a interagir. Fora que tem uma coisa fantástica que eu nem sei como elaborar isso, não, se vocês que são da comunicação conseguirem. Essas imagens da mídia, do digital, geralmente elas são fixas, né? A maioria é fixa, isso me chama muito a atenção. Tem imagem com movimento, mas parece que as fixas têm a preferência de todo mundo. É muito diferente uma pessoa fixa e uma pessoa em movimento, né? Eu acho isso muito interessante. Uma pessoa sem movimento é diferente dela com o movimento dela, porque o movimento é o quê? As características do corpo. O que eu estou tentando lembrar aqui? Que nesse mundo não tem corpo e também não tem emoção, porque a emoção nasce no corpo. Eu não acredito que possa ter, por isso que eu coloquei lá. Eu acho que no meio digital a gente não interage, eu acho que a gente olha e assiste. Então a gente assiste o outro, olha o outro, a imagem. Aí está o problema, a gente começa a acreditar que está olhando o outro. A gente não está olhando o outro, a gente está olhando a imagem. E a gente está assistindo. Para piorar a situação, que eu acho que tudo isso vai tornando mais complexo. Pode mudar para frente, vamos lá. Não, ainda não. Para piorar a situação, acho que eu não escrevi isso, ou está em outro lugar. A gente também se coloca como imagem. Porque o meio digital atual, ao mesmo tempo que você é passivo, você tem, a única ação que eu acho que a gente tem é se colocar lá. Depois que você se coloca lá como imagem,
aí não é mais você passa a ser assistido pelos outros. Então, eu acho que o meio digital não tem interação. Eu acho que está todo mundo assistindo alguém. Vamos, assim, comparar com a televisão, né? Porque todo mundo fala, não, sempre teve imagem, a televisão é um mundo de imagens. Mas a gente nunca acreditou que a gente estava interagindo com os personagens da novela, né? Só os psicóticos. A gente assistia a eles. E a gente nunca estava na televisão. A diferença aqui é que, como você está aqui e pode estar lá, há uma sensação de interação. Mas eu acho que é só um jogo de imagens. E que a gente se perde nisso completamente. Acho que se perde. A geração mais antiga, eu acho que tem o registro, como a minha, do que é viver no mundo real. As gerações foram passando, tem gente que não sabe mais viver no mundo real. Eu acho que é esta virada que causa sofrimento. Não só suicídio, mas eu acho que o meio digital causa muito sofrimento, né? Porque a gente só está assistindo. É uma sensação de vazio. Pense assim, você sair na rua, pedalar, andar na praia, que tem praia. Que diferença é você ficar olhando imagens? Ali não tem corpo. Assim, você não pode ser afetado por nada. Você está muito protegido. Você está na sua cama, de pijama, olhando as pessoas, olhando o que aconteceu no mundo. É muito diferente você sair na rua e sentir medo. Eu vou ser assaltado. Será que eu devia estar andando aqui à noite? Ontem eu saí andar na praia. Eu falei, será que eu devia estar aqui? Estava anoitecendo. Olhando uma paisagem de praia, no meio de... Eu não vou sentir nada disso. Aí encontrei o Thiago na rua. A gente deu um grito. Se a gente já conversou digitalmente, a gente não tem essa emoção. Porque não tem corpo, né? Então, eu acho que isso tudo causa inúmeros problemas, né? Bom, aqui o que era? Aqui é o seguinte, quanto tempo eu tenho? Deixa eu ver se eu vou poder fazer o que eu queria, tá? Dá um tempinho. Eu acho que o problema acontece aqui, na minha opinião. Isso é uma opinião bem pessoal. Que quando cruza de forma muito enfática, ou quando vai criando uma diferença muito grande, porque corre uma trilha, eu imagino meio assim, uma trilha de vida no mundo real e uma trilha digital. Não tem mais como abandonar o digital, eu reconheço isso. Mas eu acho que às vezes dá uns cruzamentos estranhos e é aí que as pessoas se afundam. Então, eu lembro de um moço, que não fui eu que atendi, foi um colega meu. Eu sempre falo disso porque aquilo eu fiquei chocada no dia. O menino fez uma postagem, um adolescente, assim, não lembro a idade dele, e a postagem, sei lá, teve 200 likes. E ele tentou suicídio. Primeiro porque ele considerou 200 likes pouco, e ele se sentiu muito mal. Agora, o mais maluco não é isso. Eu acho que o mais maluco, assim, se ele tentasse suicídio, porque todos os amigos dele não queriam mais falar com ele, e ele estava isolado, eu ia falar, é um motivo, né? Rompeu com os amigos, aconteceu alguma coisa, a pessoa está se sentindo muito mal. Mas ele tentou suicídio porque as outras imagens não clicaram na imagem dele. Porque eu fico tentando imaginar que são relacionamentos entre imagens. Por exemplo, não sou eu e o Thiago. Assim, há controvérsias, nós vamos discutir tudo isso. Eu acho que tem momentos que a gente pode olhar para o meio digital como um lugar que a gente pode trocar coisas, mas não se relacionar. Quando a gente começa a achar que está se relacionando, eu acho... Então, assim, troca mensagem para organizar o evento, olha que coisa maravilhosa, para se encontrar. Ou tinha epidemia, não podia encontrar, então ficava trocando mensagem, né? Mas eu acho que tudo isso para alcançar o momento que a gente se encontra. Se fica só nisso, eu acho que as pessoas vão se diluindo e a imagem toma o lugar do sujeito, né? Tem um vídeo do Porta dos Fundos, eu adoro eles, eu morro de dar risada, quase tudo que eles fazem. E aí, isso mostra como a imagem vai ocupando o lugar do sujeito. Então, rapidamente, a cena era assim. O cara, chega os amigos dele na casa dele, ele tem uma equipe de gente. Ele fala, o que é isso? Todo mundo no computador. Esse aqui é para dar like, esse é do Instagram, esse é no Facebook, não sei lá. Eu contratei essa equipe para eles fazerem para mim, porque eu não estou dando conta de responder todos. E ele falou, mas você está louco? Por que você fez isso?
Ele falou, eu tomei essa decisão quando minha tia morreu, e eu ia lá toda semana visitar ela. E ela não deixou nada para mim de herança porque eu não curti o Instagram dela. E deixou para minha irmã porque ela curtiu o Instagram dela. Numa piada, acho que mostra assim, a imagem roubou o lugar da pessoa, né? Então, assim, você dá parabéns para a pessoa, vai no aniversário dela. Mas se você não curtir a fotinho do aniversário, dá um estremecimento, mesmo que você tenha ido lá. Então, e a gente vai ficando assim, você é obrigado o tempo inteiro. Eu acho tão bonito quando as pessoas falam assim, eu tenho que alimentar meu blog. Parece que é uma coisa que tem que dar comida. E, na verdade, a gente gasta um tempo enorme fazendo isso, né? E quando você para de fazer, dá conflito, né? Bom, aqui vamos lá. Vamos para o... Agora está no fim, tá? Aqui, um tempo atrás, uma amiga me deu um texto fantástico que eu não conhecia. Um texto antigo, que chama Estudante de Praga. Vou fazer um resumo da história também, vou assassinar. Quem quiser, depois procure ler. Eu até fiz um resuminho, está lá perdido no arquivo, mas para não gastar tempo. Baudrillard pega esse conto e a velha história do diabo negociando alguma coisa com alguém, vendendo essa alguma coisa e o preço que a pessoa paga para o diabo. Tem muitos contos assim. Só que nesse conto, o diabo faz um acordo com um estudante e ele dá dinheiro para o estudante a troco do quê? Que o estudante dê a imagem dele para ele, né? E a imagem, assim, ele não tem mais imagem. Então, ele passa na frente do espelho e não tem mais reflexo. Então, a única coisa que o estudante precisa fazer para continuar vivendo, ele ficar rico, é não passar na frente do espelho. Ele fala, tudo bem, é um trato maravilhoso, eu não passo na frente do espelho, eu não tenho mais imagem, né? Só que aí o diabo pega a imagem ficou dele. Ele fala assim, Baudrillard, como se ele tivesse pego a imagem como objeto e fica com a imagem para ele. E aí o diabo começa a dar vida própria para a imagem. E a imagem começa a circular sem o estudante. Então ele solta a imagem no mundo e a imagem começa a fazer coisas. Comete crimes, cria problemas, faz confusão e começa a conflitar com o sujeito. A imagem saiu andando fazendo sozinho. Tem um ponto, tem um monte de coisa, vai acontecendo isso, aquilo. Aí o estudante não aguenta mais aquilo. E aí um dia ele se encontra com a imagem e ele resolve matar a imagem. Porque ele fala, se eu matar a imagem, eu me livro disso. Aí ele tem lá uma cena, ele pega, acho que é um pedaço do espelho, tem a história do espelho, sempre tem o espelho no meio, e ele mata a imagem. Só que quando ele mata a imagem, no minuto que ele mata a imagem, ele olha no espelho e ele voltou a se refletir, juntou de novo a imagem com ele. Só que o que acontece no minuto seguinte, ele morre. Ele morre, né? E aí a ideia que o Baudrillard joga ali é que ele se matou. Ele não fala explicitamente, mas assim, ele se matou. E quando ele mata a imagem, quem morreu foi ele, né? Então, concluindo, pode pular, que é a história do diabo aí, né? Então, o que eu acho? É assim, quando eu fiz lá aquela pergunta, quem que é o diabo, o Baudrillard está falando do capitalismo, né? Está falando da venda da imagem, do consumo, e é lógico que tudo isso está no pano de fundo do que a gente está falando, porque a gente não tem como se destacar do mundo, não, a gente está vivendo uma estrutura econômica social que é essa. Mas aqui eu acho que tem um fator aí de perversidade, porque quando o Baudrillard escreveu isso, não estava pensando na internet, no digital, porque nem existia. A gente faz um papel dentro desse esquema que o diabo é a gente mesmo. A gente arrancou a imagem da gente, jogou, destacou da gente, largou ela. E ela fica lá rolando na internet, né? E as pessoas, e assim, eu não interajo muito, mas mesmo assim eu vejo conflito. As pessoas
interagem pelas imagens, brigam entre elas, mandam recados, conforme curtiu ou descurtiu. Aquilo toma uma vida própria. Há processos, há brigas, né? Por quê? Porque eu acho que a imagem tomou um caminho próprio, né? Vamos para o próximo. E aqui tem essa frase do Baudrillard, que assim, a referência é 2002, mas o texto é dos anos 80, né? Foi o livro onde eu peguei. Que essa eu acho maravilhosa. Ele fala que a gente não é mais nem sujeito, nem imagem, que a gente virou um receptáculo, né? E que a gente vive num processo de consumo que não tem mais alma, que não tem mais sombra, que não tem duplo, que não tem imagem. Essa relação imagética que a gente estava acostumada, que o Lacan descreveu, ela se perdeu. Porque a nossa identidade, eu acho que foi alterada. O Baudrillard parece que também acha, né? Aliás, ele que defendeu tudo isso muito antes, né? E aí ele fala que o que a gente tem é apenas emissão e recepção de sinais. Então, a gente emite e recebe, emite e recebe. E que vai abolindo o sujeito nessa combinatória. Quando você pensa no tanto que os mecanismos digitais reduzem o texto, força, porque a gente é praticamente forçado a fazer imagem, né? Eu duvido que não tenha alguém aqui, ó, tem um monte de câmera, tudo bem que estamos na área da comunicação, no setor da comunicação, mas mesmo que fosse, estava todo mundo tirando fotografia. A gente vai viajar, as pessoas tiram fotos o tempo inteiro. Eu fui viajar, eu vi um monte de gente de cabeça baixa e com o celular filmando e olhando para o chão. Eu falei, o que é isso? Aí a pessoa posta a imagem, a dela, do lugar, mas ela não está mais no lugar, a imagem tomou o lugar, e ela não aproveita o lugar que ela está. E a gente se vê assim, e quando eu não faço isso, a pessoa fala, você não tirou nenhuma foto, eu não vi uma foto sua. E aí você fala, ai meu Deus. E outro dia uma pessoa falou assim para mim, eu também acho maluco, é uma pessoa que não é dessa área. Ela falou assim, mas se eu não puser nada no Facebook, vão achar que eu morri. Mas e as pessoas falam, nossa, ficou doente, deve estar com alguma doença, está fazendo quimioterapia, está sem cabelo. As pessoas começam a fantasiar que a pessoa morreu. Então, eu acho que é muito sério. É engraçado, é tragicômico, porque a gente passa por tudo isso, mas eu acho que tem gente que se perde nisso e que fica mais grave, e vai ficando mais grave, né? Então, aí, estamos indo para o fim. Acho que aqui é tudo que eu falei até agora, um resumo. E lá em cima tinha uma frasinha do Baudrillard que eu acho linda, que ele fala que nessa ordem moderna não tem mais espelho, não tem mais imagem, e que a gente virou só vitrine, né? Então, parece que a vitrine da gente no meio digital. Agora, eu não vou... Acabou, mas eu quero que vocês pensem aquela cena do bombeiro, que eu descrevi no começo, a diferença daquilo. Tem muitos suicídios na internet, eu acho que o Tiago vai falar disso mais para frente, eu não vou nem falar, mas você imagine a diferença de uma cena de suicídio no mundo real e uma cena de suicídio na internet. As diferenças que tem, fora as relações digitais, né? Então, é assunto para muito... Desculpe ter estendido tanto. Bom, então agora a gente vou passar para as perguntas. A gente tem aqui meia hora aqui de perguntas para a gente fazer uma problematização. Vou começar com uma questão que tem bastante a ver, inclusive, com a minha pesquisa. Acho que a professora falou, enfim, muitas, né, deu muitas pistas para a gente pensar, para a gente problematizar. Uma frase que me marcou, e aí eu queria te ouvir um pouco, que num determinado momento você afirmou que no digital a gente não interage, a gente assiste. Isso me marcou bastante. Eu entendi, enfim, a lógica que você foi construindo, né, tanto a partir do desenvolvimento da imagem lacaniana e depois com Baudrillard.
eu queria te ouvir um pouco em relação a essas efervescências que acontecem no mundo digital em relação à perspectiva das emoções, por exemplo. Então, por exemplo, né? Então, se no digital a gente não interage, a gente assiste, essas emoções produzidas até muitas vezes num determinado impulso, e isso a partir de grande parte dos relatos, né? Claro que eu acredito que tem alguns relatos que não são tão impulsivos assim, que existe toda uma retórica, enfim, que as pessoas elaboram, inclusive. Obrigada. Mas, por exemplo, toda essa efervescência relacionada à cultura do ódio, a essas narrativas que são produzidas em relação, enfim, aos sujeitos, o próprio ciberbullying, ou seja, o que seria isso? Assim, o quanto isso é de passivo? Isso que eu queria ouvir um pouquinho. Eu vou pensando enquanto eu respondo, porque eu não tenho certeza sobre nada disso, né? Vocês imaginam. Eu acho, assim, quando eu falo que não tem emoção, é que eu acho que a pessoa, quando começa a suposta interação digital, ela está num conforto resguardada, o corpo dela está resguardado, eu penso muito nisso, muito mais, né? Não vai acontecer nada comigo, né? Eu não vou sentir uma grande paixão, eu não vou sentir um grande ódio, eu estou assistindo, é muito mais cômodo, eu não tenho medo, eu não tenho raiva, eu não tenho nada. Então, a gente fica muito mais calmo, porque a gente também tem que pensar nisso, que o meio digital é relaxante, um calmante, às vezes eu penso. Ele, às vezes, funciona quase como um ansiolítico, a pessoa fica ali navegando, olhando aquelas coisas. Eu acho que as reações explosivas, primeiro que eu acho que assim, quando há um grande conflito desses, geralmente eles embarcam numa narrativa coletiva. Eu não gosto muito desse nome narrativa, mas eu vou usar ele aqui para todo mundo entender, porque tudo virou narrativa. Geralmente a pessoa embarca num ódio coletivo, não no ódio dela, né? Não é o ódio dela. Ela vai numa vibe assim. Eu imagino que ela sozinha jamais faria aquilo. Então, assim, começa... Que tinham pessoas que não gostavam de judeus? Claro que tinham. Mas eu acho que ali, a história da forma alterar o conteúdo, alimentou o ódio de muita gente. Por exemplo, eu acho que a gente tem ódio, a gente é humano, a gente tem raiva, ódio, amor, emoção. Eu acho que muitas vezes as pessoas se encostam no ódio alheio. Essa é uma impressão que eu tenho, só impressão. Assim, não é, talvez ela tenha ódio de outras coisas, mas é mais fácil, ao invés de ela sair na rua e lidar com a agressividade dela, que é natural em todo ser humano, porque você vê uma pessoa que você encontra, você não gosta do que ela faz, você interage com ela, discute, não sei o que lá. E ali eu acho que é mais do sujeito. O que eu observo na internet são coisas muito coletivas e elas me parecem artificiais. Artificiais. Sabe, parece que todo mundo tem que... Só a impressão, viu, gente? Parece que todo mundo tem que fazer parte de um grupo. A necessidade de fazer parte de um grupo, naquele grupo de imagens que circula. E se você não faz parte de grupo nenhum, as pessoas te cobram posição. Por que você não está postando tal coisa? Pensem na época da eleição. Eu me recusei. Na internet, não. E as pessoas chegaram ao ódio... Mas eu fico pensando, as pessoas, será que elas eram tão horrorosas como o grupo bolsonarista era de fato? Ou será que elas eram um jeito de escoar? E será que as outras pessoas eram tão de esquerda? Porque eu vi tanta gente que era água morna, de repente virou uma esquerda revolucionária. Então, eu acho essas manifestações artificiais. Assim, acho artificial. Eu não vejo a emoção do sujeito. E aí eu tenho a impressão que, imagina a gente sentado em casa o tempo inteiro na pandemia, a gente sentiu um monte de coisas, vai colocar onde? Né? E quem só vive na internet, eu não tenho certeza disso, tá, gente? Mas a impressão que eu tenho é que aquilo é extremamente... Por exemplo, se a gente pensar a questão do bullying, né? É muito mais difícil numa escola você ir lá e agredir uma criança.
e falar, olha, sua criança defeituosa, seu aleijado, horroroso, seja o que for. Na internet é mais fácil. E há uma coisa de grupo, de pertencimento. Me parece que às vezes tem uma necessidade de pertencimento. Eu tenho que pertencer a algum grupo, mesmo que seja o grupo do ódio. E as pessoas vão. Eu acho que... Não tenho certeza. Não sei o que vocês acham. Eu realmente não tenho certeza. Mas me parece uma coisa assim... A palavra construída é ruim porque dá a impressão que tem um malfeitor construindo. Eu acho que não tem. Eu acho que é a gente mesmo que está fazendo. Mas me parece uma coisa semi-construída ali, por a gente mesmo, né? Sei, não tenho certeza. Bom, então vamos passar agora as perguntas da plateia, a Carla aqui. Oi, bom dia, professora. Eu sou a Carla Baiano, sou aqui do Departamento de Comunicação e faço parte do Grupo Emergente. Acho muito interessante que você fala em relação a essa questão da circulação de imagens, me remeteu muito a Guy Debord, que aliás é um autor que se suicidou, né, de tanto falar desse imaginário ligado ao capitalismo, né, a vida enquanto troca de imagens, né, ele entrou num niilismo, num desespero, que ele provavelmente, né, contribuiu para essa decisão final dele. Mas eu fico imaginando em relação à internet, o quanto a questão geracional impacta nas formas de percepção dessas trocas comunicativas ou semi-interações, né, para se aproximar um pouco do que você vem falando. Independente do nível de estetização ou de simulacro do que é essa interação, portanto, não uma interação real, mas uma semi-interação, acho que as formas de afetação são muito reais. A gente observa muito entre as juventudes expressões como vou sair das redes por causa da minha saúde mental. Isso é uma expressão muito comum entre jovens, né? Então, eu queria ouvir um pouco vocês, assim, acho que é uma troca mesmo, né? Assim, Sim. nem você tem certeza, muito menos eu. Mas eu acho que existe algo ali para além desse simulacro das interações, porque as afetações, elas são reais. Então, isso eu acho que é mesmo, concordo com você. Eu acho que quando cruza essas duas trilhas que eu falei, eu acho que aí muitas vezes a pessoa percebe. Eu acho que aí tem uma saída. Quando a pessoa tem esse conflito, essa crise, ou fica uma distância muito grande entre a imagem que a pessoa construiu e veiculou e o que ela é de fato, e ela consegue perceber, eu acho que aí é um sinal saudável. Eu acho que tem gente que segue a vida sem perceber. E tem uma coisa geracional, eu acho tão interessante, o pessoal fala assim, é a geração do quarto, né, que são as pessoas que não saem de dentro do quarto. E eu tenho várias amigas que têm filhos, que a gente não pode mais chamar de 18 anos, porque adolescentes têm 30, e eles estão trancados no quarto. E elas ficam assim, ele não sai do quarto, ele não fala comigo, não sai. Todas têm um filho que não sai do quarto, né? E eu acho que não sair do quarto é isso. Ele está vivendo no mundo digital. Na medida que eles saem do quarto, quando eles conseguem sair do quarto, aí começa a dar problema, né? Problema, assim, há um reconhecimento, ele reconhece que está acontecendo alguma coisa errada, ou quando ele sai e acontece alguma coisa disruptiva, porque ele sai na rua e não funciona mais, e um desses filhos de amiga, quando começou a sair do quarto, sabe o que ele está fazendo agora? Tratamento psiquiátrico, tomando 200 miligramas de antidepressivo, porque a psiquiatra disse que ele é deprimido. Então, parece que a opção de sair disso, dependendo da mão onde a pessoa cai, ela é rapidamente diagnosticada. E eu falo com essa amiga minha, eu falo, mas quando ele começou a fazer isso? Ela falou, foi depois da epidemia. Eu falei, você acha que isso é um transtorno psiquiátrico? 200 miligramas de antidepressivo, isso faz alguém tombar. E ela fala, agora ele só dorme. Eu falei, é claro que ele só dorme, entendeu? Então vai virando uma bola de neve. Agora, eu acho que eles se afetam, mas eles se afetam quando começa, graças a Deus, ainda ter uma coisa. E você começa a se incomodar, né? Acho que para essa geração é mais difícil, porque eles não têm um registro de uma vida sem aquilo, né? Mas eu acho que acontece sim.
É o momento de dar uma craquelada. Bom dia, professora. Meu nome é Marcolino Alexandre, estudante de doutorado de PGMC, UF. Eu queria simplesmente falar desta perspectiva de suicídio enquanto comunicação e relacionar com o âmbito digital. Na verdade, o suicídio funciona como comunicação, podemos considerar comunicação, mas num estágio em que o indivíduo se encontra saturado. Eu sou de Moçambique, nós travamos uma guerra em 64 pela independência, só durou até 10 anos. Os moçambicanos não tinham armas letais. A lutar contra um português, tinha helicópteros de destruição maciça. Entrar para a guerra significou um ato suicida, né? Quer dizer que a gente pode buscar o suicídio enquanto um meio de conquista de coisas que a gente pretende fazer. Assim? Então, eu estava a dizer que a gente pode considerar o suicídio como um ato de busca de uma solução ou procura de resolver um problema, quando ninguém, por exemplo, nos dá ouvidos. Na era digital, cada um dispõe de um dispositivo digital. As famílias consideram seus filhos nativos digitais. Nasceu, tem um smartphone, para não conversar com o pai, nem com a mãe, nem com os filhos. Cada um destes sujeitos tem algo a comunicar ao outro, mas o outro não pode ouvir porque o outro se ocupa, não é, por um dispositivo digital que simplesmente acha que pode interagir com aqueles que não sejam estes próximos. Então, se eu tenho alguma coisa por dizer ao meu pai, e o meu pai não tem tempo porque ele está ocupado, então o que eu faço? Eu chego a uma fase em que me saturo. Ninguém me dá atenção, ninguém me ouve, não é? Então, o que acontece? Eu, como forma de me livrar dos problemas que eu tenho que ninguém quer ouvir, eu posso optar, não é, por retirar a minha própria vida. Então, só um exemplo, um casal que sai para o restaurante para tomar um jantar, que duraria 2 horas, das 2 horas longas, 2 minutos só foram usados para interagir o casal na mesa. Sair para jantar poderia ter sido um momento em que os dois pudessem falar dos problemas de cada um. Não acontece, não aconteceu, e as pessoas podem chegar a casa se suicidar. Por quê? Porque nós só nos comunicamos pelo suicídio, acredito eu, quando nós atingimos uma fase, um estágio de saturação, não é? Um primeiro aspecto. Outro aspecto é que, para o caso, por exemplo, de Moçambique, que é um país pobre, com um governo que não se preocupa por nada em relação às massas, ou em relação ao povo, as pessoas saturam-se também. Não tem saída. As pessoas, o que fazem? Olham para o suicídio como forma... Se você não pode resistir lutando para resolver o problema, então a morte pode ser uma saída. Agora, uma coisa com a qual eu não... Bom, sim, com a qual eu não concordo é que o meio digital
não seja interativo. Pode ser que tenhamos de ver as várias formas de interação. A professora dá exemplo da TV. A TV, ela está num estágio, numa fase que não se pode, acho eu, comparar com os tempos atuais do mundo digital. Porque temos tido situações em que você entra, por exemplo, numa rede social, Facebook, por exemplo, e sincrono ou assincronamente, você pode ter resposta. Você pode escrever uma mensagem, por exemplo, assim, de um Superman, um super-homem que fez uma escalada de 1000 metros da montanha e ele conseguiu com sucesso. Aí você pode seguir ele. Ele até, muitas vezes, tem contatos, tem outras redes sociais, que até esses que vão influenciando os outros, porque existe muito suicídio por influência ultimamente. Não é? Se o outro conseguiu fazer, eu também posso fazer. E eles criam redes de indivíduos supermen, super-homens, e acabam fazendo... Então, eu acredito que podemos pensar em estágios de digitalização e que o atual estágio permita um pouco a interação e não só influência imagética. Obrigado, professor. Olha, Marcolino, é muita coisa, né? Mas, assim, primeira coisa que você falou é que tem uma máxima sobre o suicídio, não só na questão digital, que o suicídio sempre é uma forma de intervenção na vida, porque não há mais outra. Que ninguém, de fato, não é natural alguém querer morrer. Contraria todo o instinto da gente. Então, as pessoas se matam porque elas não querem mais sentir aquilo que elas estão sentindo, porque é insuportável. Isso vai desde uma pessoa que está numa doença terminal que sente muita dor, numa pessoa que não tem mais perspectiva de vida porque perdeu os movimentos, e para ela se movimentar era muito importante, porque tem pessoas que lidam melhor com isso. Nas situações de guerra que você falou, é preferível morrer do que viver em algumas situações. Então, o suicídio é uma medida radical, extrema, e eu acho que ela sempre é uma forma de comunicação, porque quando muitas pessoas se matam, isso é uma afirmação do Durkheim que vale para sempre, que nos momentos de crise a taxa de suicídio abaixa. Quando passa a crise, ela aumenta. E é só quando tem grandes mudanças sociais. A gente assistiu isso na pandemia. Na pandemia estava todo mundo quieto. Não teve aumento de suicídio. Não é porque não tinha dado estatístico, é porque eu acho que não teve mesmo. A hora que as pessoas tiveram que voltar a encontrar o mundo no estado que ele estava, perderam o trabalho, o emprego, a vida, as relações, e aí começou a ter o que as pessoas chamam de onda de suicídio, né? Então isso mostra que, na verdade, é um evento que tem a ver com essa falta de perspectiva que você descreveu, que pode ser desde a mais solitária individual até uma situação coletiva, né? Quanta coisa do meio digital, eu também não tenho certeza, é isso que eu estou falando. É uma impressão, talvez eu seja muito radical com isso, mas eu acho que os exemplos que você dá não são de interação. Eu acho que o meio digital é fantástico para a gente conseguir alcançar algumas coisas. Então, quando você fala, sei lá, eu vejo uma mulher de 60 anos que conseguiu ser alpinista. Eu estava falando agora há pouco que eu queria ser alpinista. Eu falo, nossa, não é que é possível? Eu achava que eu não podia mais. Ela resolveu ser alpinista. Se eu trocar uma mensagem com ela e participar do grupo dela, ela ajudou muito a minha vida. Se eu ficar só postando imagem, contrapondo imagem com imagem, eu acho que não tem interação. Então, acho que há uma diferença, você trocar coisas. Esse mecanismo de troca é fantástico, ele é ágil, eficiente, é melhor do que mandar telegrama, carta, telefonar. Você não vai telefonar para alguém na Austrália e falar, como é a vida na Austrália? Só que na internet você consegue ver. Mas eu não acho que isso é interação. Do jeito, eu não sou da área de comunicação, não sei como vocês classificam, mas para mim isso é troca de informação, não interação. Interação é a hora que eu interajo, é a hora que eu paro de olhar e passo a fazer. Então eu acho que é a hora que você vê uma situação lá, resolve sair do quarto que a gente estava falando e fala, eu vou tentar fazer isso, ou eu vou lá,
Vamos supor que você descobre uma coisa ali na praia, que alguém fazia e você não sabia. Fala, nossa, estava ali, eu não sabia. Quantas vezes a gente descobre? Mas eu não consigo chamar isso de interação. Não sei se eu estou sendo clara. Eu acho que faz o mesmo papel que fazia o telefone, só que de forma ágil, amplificada. Entendeu? Temos mais uma pergunta. Bom dia. Primeiro, sobre o que eu estava refletindo aqui, ouvindo tudo isso, que às vezes, sobre essa interação, né, das pessoas no digital, e como elas interagem com essa imagem que elas criam, que é uma coisa que eu geralmente tenho, eu não tenho praticamente rede social nenhuma, eu só me comunico com as pessoas na internet, com os amigos assim pelo WhatsApp, e com os desconhecidos só nos comentários do YouTube, porque às vezes, vamos dizer, tem um vídeo que alguém faz um bolo vermelho, eu comento assim, gostei porque o bolo é vermelho. Sempre tem alguém que acha que tem a necessidade de ir lá falar por que eu estou errado de gostar do bolo ser vermelho. E aí, enfim, e eu fico meio espantado. Mas o que eu tenho comentado bastante com meus amigos, eu fiquei lembrando aqui, é que às vezes eles falam assim, a gente precisava marcar de conversar e tal, se encontrar para conversar. E às vezes eu comento com eles assim, eu queria marcar pra gente, não pra gente conversar, mas pra gente criar memórias novas. E é uma coisa que eu não entendia muito bem sobre isso que eu falava, mas pensando aqui agora, acho que é alguma coisa no sentido de que a gente se encontra para conversar, a gente fica falando sobre o que aconteceu, sobre o que fulano fez, sobre o que deixou de fazer, e a gente nunca fala sobre o que a gente está fazendo, sabe? A gente nunca pensa no que a gente está fazendo entre a gente, para outro dia a gente poder falar, pô, lembra quando a gente fez aquilo e tal? Enfim, fiquei aqui pensando. Mas eu queria ouvir um pouco mais sobre aquilo que você comentou, que você disse que a televisão, a gente via a imagem, a gente talvez se reconhecia na imagem que a gente estava vendo, mas a gente não interagia com aquilo. E que agora na internet, vamos dizer, por exemplo, quando essas pessoas que postam fotos e vídeos, a gente pode interagir com elas. Mas também, por exemplo, no YouTube, quando antigamente tinha televisão, ali no começo do YouTube, ou pelo menos no crescimento dele, começou uma ideia de que era como se fosse a televisão, só que você escolhia o que você queria assistir, você podia ver só aquilo que você se interessava, e você mesmo podia ser o criador do conteúdo. Queria, assim, talvez sua opinião sobre esse tema, que gera talvez uma frustração na pessoa, dela estar assistindo aquilo, e como é um ambiente vendido, assim, naquela situação de qualquer um pode estar ali, talvez ela fique com aquela sensação de, poxa, podia ser eu ali no lugar daquela pessoa, só que eu não tomo uma iniciativa, tenho certeza que se fosse eu ali, também várias pessoas iam querer me assistir, várias pessoas iam gostar de mim, só que eu escolho ficar nesse lugar que eu estou de assistir em vez de agir. Então, meio essa perspectiva da pessoa se frustrar com o indivíduo que ela é, porque é vendida essa imagem de que ela pode ser aquilo que ela está assistindo. Matheus. Posso responder ou espero? Dispensa. Então, olha, a primeira parte que você falou, não sei se foi isso que você quis dizer, e o Marcolino também tinha falado ali a história dos casais que ficam na mesa e não conseguem conversar. Essa dificuldade de ter contato real, não vamos usar real, um contato legal, bacana, um contato intenso, as pessoas sempre têm dificuldade. Inúmeros casais jantavam sem trocar uma palavra antes de ter internet. Só que todo mundo falava que esse casamento não está dando certo. Hoje está naturalizado ficar cada um no celular e está legal. Entendeu? E as pessoas falam, você não trouxe seu celular? Ontem eu saí com eles, eu não levei o celular. Falei, por que eu vou levar o celular se eu vou encontrar com eles? Nem sabia que ia encontrar, mas por que eu vou levar o celular se eu estou sozinha? Eu não preciso do celular. Mas assim, ficou uma coisa... Então, dificuldade de contato sempre houve. Só que agora ela foi... Então, esse exemplo que você dá, as pessoas se encontravam para ficar falando dos outros e não falavam de si. Ok. Então, acho que vai do esforço da gente falar
o que você tá. É difícil uma conversa dessa, porque é se expor. É se expor e falar de você, do que você está sentindo. Ontem a gente saiu para conversar e estava lá. A gente falou da gente. Eu fico pensando, é muito chato quando você só fica ouvindo as pessoas falarem do filme que assistiu, do não sei o que lá. Quando você fala de você, o que você fez no último ano? E você tem que dar conta de se expor, falar o que você sentiu, pensar. Isso eu acho que é interação, né? Então, isso dá primeira pergunta. Essa coisa de vender a ideia de que você pode ser tudo e qualquer coisa, só no mundo digital, porque você não pode ser. Eu não sei se eu sou muito pragmática, eu não posso ser. Eu não tenho como competir com o YouTube da Gisele Bündchen e postar uma foto minha andando na praia. Não é verdade, não é. Então cria uma frustração enorme. E as pessoas pegam esses padrões e ficam. Então aí é que eu acho que vai dando problema, porque a imagem da pessoa é uma coisa, ela é outra. E ela sabe que ela é outra. Por mais alienada que ela esteja, ela sabe. Eu fui viajar recentemente, os lugares eram lindos, mas tinham coisas horrorosas. E eu fico sempre achando que eu vou dar um jeito. Aí eu comecei a mostrar o horror. Entendeu? Falava, olha, tá vendo esse lugar que lindo? Mas olha o horror que tá essa confusão aqui, tá insuportável. E aí, assim, ninguém curtia. Ninguém curtia. As fotinhas bonitinhas, todo mundo curtia. As outras, as pessoas não queriam. Teve gente que falou assim pra mim, mas você tá nessa viagem mesmo, não vi você. Então, assim, é uma coisa perniciosa. Eu vejo as pessoas, esse negócio de TikTok, me desculpem quem faz isso, eu não sei quem inventou, desculpa falar, mas é tamanha imbecilidade. Porque as pessoas gastam hora fazendo aquilo é ridículo. E aí ficou engraçado ser ridículo. E a pessoa sabe que ela não é aquilo. Ali para mim está dado, né? E tem duas coisas que eu vou falar. Tem uma rádio em São Paulo que é o Dourado, não sei se tem no Rio. E tem uma repórter muito nojenta que fica falando de lugares para serem visitados. E ela chama de lugares instagramáveis. Assim, o lugar não é bom de ficar, tem assalto, a comida é ruim, mas tem uma vista linda. E está sendo classificado num guia lugares instagramáveis. E eles vão ficando carésimos. Essa mesma repórter nojenta, um outro dia, falou uma coisa assim, existe um tipo de moda agora que é moda digital, né? Então você pega o seu bonequinho lá, o seu avatar que você construiu de você, que não é você, você compra uma bolsa que custa 100 mil reais, você não recebe o produto, você recebe a imagem dela e você põe no seu bonequinho. E as pessoas compram. Quando eu vi aquilo, eu falei, o mundo, para mim, acabou. As pessoas compram uma imagem, não sei o nome das bolsas caras, e compram, e não é que ela tem o produto e a imagem, não, nunca chega para ela. E ela paga tudo aquilo porque ela monta a imagem dela. Olha, gente, eu tive dinheiro para ter uma calça tal, uma bolsa tal, uma roupa tal. Tudo bem, isso já tinha na moda? Tinha, mas pelo menos o corpo da pessoa estava dentro daquilo. Agora, não tem nem o corpo, nem tem o objeto. E as pessoas pagam para fazer isso. Eu não sei, eu não consigo. Então, eu acho que assim, tem a coisa do dinheiro novamente. E aí, o pobre coitado que não tem dinheiro fica fazendo aquelas montagens no Facebook para parecer que é bonito, que é descolado, que é bacana, que está contente. Tudo aquilo que a gente já sabe, né? E vai dormir triste. Porque ele acorda no dia seguinte, ele está lá, pobre, amassado, sem nada daquilo. E eu acho que tudo isso é horrível. Assim, eu acho deprimente mesmo. Por isso que eu insisto muito nisso. E eu acho que tem pessoas que não conseguem. Eu falo, eu não sou aquilo. As brigas que você fala eu passo longe disso. Porque qualquer... Eu tenho um amigo que ele é ultra de esquerda, esse sempre foi. Quando acabou o movimento do bolsonarismo, que deu uma afundada, graças a Deus, ele fica chamando o povo para briga. Cadê vocês que falaram isso para mim? Vem agora aqui responder, vem aqui falar. Ele está com o seu... O Thiago sabe quem é? Eu falei, ele está completamente louco, porque ele... Aí é coisa do ódio coletivo, acho que ele é uma pessoa super boa, acho que ele não tem onde gastar o ódio dele, e ele perdeu, né? Eu acho que isso é muito complicado.
É porque é imagem com imagem, entendeu? Ele está interagindo a imagem da esquerda com a imagem do bolsonarismo. Acabou. E ele está lá, perdeu. E eu agora vou brigar com quem, entendeu? Bom, a gente está no limite, tem que encerrar. A última, então. Vou passar aqui. Bom dia, meu nome é Ana Paula, eu sou professora de teatro do Cefet Maracanã e desde 2016 eu tenho trabalhado com esse tema do suicídio. Surgiu eu fazendo uma adaptação de Romeu e Julieta, que tem o suicídio dos adolescentes, e a partir dali, quando a gente começou a desenvolver, eu ia fazer, porque era 400 anos da morte de Shakespeare, eu vi que o suicídio estava sendo mais o foco deles do que realmente o lance. E aí mudei tudo, resolvi fazer uma exposição interativa, porque eu trabalho com artes visuais também, enfim. Foi um evento grande, que tiveram acontecendo mais de 100 visitações durante... E eu tive que depois fazer novamente em 2019, porque aí eu entrei para um grupo de estudos da UERJ sobre suicídio, porque não para, assim. Muitas tentativas na minha escola. Em 2019 eu voltei por conta de uma menina que tomou soda cáustica. E aí eu fiquei pensando muito sobre essa questão, porque eu sempre fui para o lado assim, da arte, para elaborar aquele sofrimento, e fui contestada também na época, porque você vai falar disso aqui? Eu falei, mas eu vou deixar eles falarem sozinhos? Eu falei, melhor falar com eles do que, né? E ali abri uma caixinha de Pandora, né? Enfim, não parei até hoje, vim aqui por conta disso. E me chamou muita atenção na sua fala essa questão, porque a perspectiva que eu estudei tinha muito mais a ver com essa questão da impulsividade, do homem como ser aberto, enfim, bem mais fenomenológica. E me chamou muita atenção a questão da cena. E ontem eu fiquei pensando, eu falei, caramba, isso é muito teatral também, né? E eu fiquei pensando assim, porque isso já aconteceu na minha família, um caso em que essa cena também fica falada, assim, relatos de amigos, e ontem eu escutei de uma aluna minha falar sobre ela, professora, ontem, eu estava sentada com ela conversando, ela me contou, a prima dela suicidou, de 20 anos, e ela me contou a cena, eu fiquei imaginando aquilo, e eu fiquei me perguntando aqui como... Você falou muito sobre, porque eu fiquei pensando nessa materialidade da cena, no que, de repente, acontecer num local ou no outro pode ser diferente, o que isso poderia contribuir. Eu fiquei viajando aqui nessa questão, para eu tentar entender um pouco melhor, elaborar assim, do que isso pode... E pensando também nessa questão da mídia, porque eu trabalho com o corpo, né, na aula de teatro, e de como que... Eu fiquei pensando assim, porque na minha aula eles tinham que guardar o celular, mas eu penso assim, que agora, depois dessa conversa, eu fui até fotografando ali, porque eu acho que tem muitas coisas interessantes que eu posso trazer para a aula, de como que também essa questão de trazer e observar isso com eles, das imagens, e essa relação com o corpo pode ser interessante, até um tema. Eu queria te perguntar um pouco mais sobre isso, eu não sei se estou sendo clara com as minhas questões, mas isso ficou muito forte para mim. Obrigada. A gente já se conhece, a gente já falou sobre isso antes. Eu também trabalho com a questão do suicídio, né, no meu doutorado. Aliás, eu li o seu livro, tá? O Suicídio como um Espetáculo na Metrópole. Achei interessantíssimo. É uma abordagem completamente diferente do que a gente vê por aí. E eu queria saber, eu estou pegando alguns exemplos do não suicídio, ou então um suicídio meio teatralizado, como uma performance mesmo, que é o Ikikimori, né, que são aquelas pessoas do Japão que se internam dentro de casa e morrem socialmente. Se comete um suicídio social, né? Então eu estou pegando também um pouco isso, né? Falando desse suicídio social, né? Eu queria saber da sua percepção em relação a isso, desse suicídio. Inclusive no Japão tem um outro fenômeno muito curioso, que são as pessoas que contratam empresas, existem empresas especializadas para sequestrar aquela pessoa, e aí ela morre socialmente mesmo. Ela assume uma nova identidade, larga a família, tudo. Ai, que delícia! Depois eu te passo. Eu tenho... Não, todos nós, né? Vamos combinar, né? A gente, vamos matar, vou me matar. Não, você contrata uma empresa, gente. É um negócio espetacular. Depois eu te passo. Eu tenho teu e-mail, a gente já trocou e-mail. Depois eu te passo. E tem isso, as pessoas, elas dizem... Então, assim, durante a noite, de repente, você vai lá no caixa eletrônico, que inclusive
As informações privadas, em termos de transações e tal, é muito difícil você conseguir. A própria família, às vezes, não tem acesso. Vai na polícia, dá... Gente, fulano desapareceu, cadê, não sei o quê. Não, o cara contratou uma empresa e ele está em outra cidade. Normalmente é feito durante a noite, esse sequestro. Ele, de repente, no dia seguinte está em outro lugar e assume uma nova identidade. E, às vezes, muito raramente, ele reaparece para a família. Os filhos ficam, meu Deus, meu pai reapareceu, quem é, não sei o quê. Então, assim, são duas formas de suicídios sociais, né? Então, uma teatralizada, performática, digamos assim, e uma outra real. Vira um negócio. Gente, em virtude do tempo, eu vou passar agora para a professora e aí a gente encerra porque a gente tem mais um painel que vai começar daqui a pouquinho, tá? Olha, vou te responder primeiro porque eu vou ser mais objetiva, eu realmente não sei. Agora, você falando, veio para mim uma frase que eu sempre falo. Eu falo assim, a pessoa se mata às custas do próprio corpo. Ela deixa uma mensagem, uma comunicação às custas do próprio corpo. Eu acho que o que você está descrevendo é, de fato, um suicídio, mas sem levar o corpo, né? Eu nunca tinha pensado desse jeito. Tem pessoas que estudam pessoas desaparecidas. E é interessante que tem um grupo que a pessoa se desapareceu. Ela simplesmente... E é fácil desaparecer. Um dia eu fui viajar, ninguém carimbou meu passaporte. Aí eu falei, nossa, eu podia ficar aqui e nunca mais voltar. Foi a primeira vez. Eu falei, eu podia simplesmente desaparecer, né? E, enfim, eu acho que tem uma questão assim, de fato assim, me retiro desse mundo, como o que o Marcolino falou, só que eu não preciso retirar o corpo. É uma estratégia diferente. Eu retiro a minha identidade social e meu corpo vai fazer outra coisa, eu tenho uma outra vida, para quem pode, né? Porque nem todo mundo consegue fazer isso, né? Tem a ver com possibilidades de dinheiro e outras, né? E essa questão do Japão tem coisas muito... Eles têm um jeito muito particular de lidar com o suicídio. Paralelo a isso, eu não sei avaliar. Tudo isso que a gente fala é para o mundo ocidental. Porque falar de morte no mundo oriental é outro universo. Tem o tal lá de uma montanha, que é a Floresta dos Suicidas, que é famosa, que eles entram lá para morrer. E não é visto como uma doença. Eles entram. E tem uns ainda que deixam a fitinha para o corpo ser encontrado e enterrado. Então é uma relação com a morte muito diferente. Essas relações que a gente tem são mais ocidentais, né? E aqui rapidinho para falar o que eu penso. Quando eu falo da interação, é que quando tem uma plateia pública, muitas vezes há plateias que estimulam, isso é o mais óbvio, a pessoa a se matar. Isso em São Paulo é muito comum, em locais que juntam uma aglomeração, e que eu acho que emerge um lado perverso das pessoas, e que naquele momento a imagem vale mais do que o sujeito. Porque as pessoas, se elas pensassem no corpo da pessoa, o estado que vai ficar a hora que ele pular, eles pensam mais na imagem da pessoa pulando, na cena que está acontecendo, do que na pessoa. Então, nessas situações, eu acho que há essa inversão. Agora, um outro comentário sobre isso, como que a gente pode interferir, como que a gente interfere nisso, é que pensando, se o suicídio é um percurso, ele não tem a ver com essa maldita impulsividade que é a psiquiatria, que tanto repete ela, não somos nós aqui, a gente compra a ideia deles, né, porque a gente está tão acostumado. Nesse percurso, a pessoa, dependendo das interações que ela tem, muda completamente. Então, se a pessoa está planejando o suicídio dela, conforme o que vai acontecendo com ela, isso vai tendo um desfecho diferente. Na medida que a gente acredita que o suicídio é um evento e que ele tem a ver com as interações laterais, para cima, na internet, do lado. Se a pessoa vai tendo só interações negativas, ela se mata, entendeu? Então, deixar de pensar que o suicídio está dentro de mim como um impulso do sujeito e que ele tem a ver com as relações que a gente vai estabelecendo. Um exemplo muito claro para mim disso são os suicídios relacionados ao trabalho. Porque tem empresas onde há muitos suicídios, a pessoa monta o suicídio dentro da cena do trabalho, ela vai elaborando aquilo, e isso vai acontecendo ali dentro, todo mundo, os colegas estão percebendo,
mas por força do ambiente do trabalho, que coisas não são possíveis ser faladas nem ser ditas, a pessoa vai e se mata no ambiente do trabalho. E o caminho é muito claro. Eu soube, outro dia eu vi a cena, mas eu vou falar. E assim, já vou avisando, tá, gente? Que eu estava falando hoje com o Paulo, com eles ali, que algumas situações as pessoas falam que que elas iam me acionar no comitê de ética, porque eu estou estimulando cenas suicidas, que não pode se falar. E eu penso com você, a gente tem que conversar. A gente tem que conversar. Não é, quando eu falo espetáculo e cena suicida, não é no sentido histérico, dramatizado. É que é uma cena de comunicação e forma um espetáculo, né? Agora eu esqueci o que eu ia falar. Bom, e é isso, eu ia contar a cena. Um trabalhador da Petrobras, que é um lugar que está acontecendo muito suicídio, vinha num caminho longo, acontecendo muitas coisas com ele, todo mundo percebendo, ele se degolou dentro do trabalho. Eu não consigo nem imaginar como ele fez isso. Aí as pessoas ficaram horrorizadas e cabe a gente entender a que ponto ele chegou para fazer aquilo, entendeu? E que tem a ver com o remanejamento das bases, tem uma série de questões, as pessoas são deslocadas para locais que elas não conhecem ninguém. A gente não falou disso aqui hoje, mas eu acho que o suicídio está absolutamente, na minha opinião, relacionado quando a pessoa não pertence a mais nada. Quando ela para de... Porque ou você tem família, ou você tem o trabalho, ou você tem um amigo, ou você tem um gato. Quando a pessoa não tem mais nada, ela não aguenta, né? Então, eu acho que é pensar nessa coisa da interação, né, que a gente tem. Bom, finito. Obrigado. Muito obrigada, professora.